Muito boa noite. Este é o segundo programa Jogo do Poder, edição São Paulo, oficial, né? Porque nós já fizemos vários outros aqui, mas oficialmente esse é o segundo. E eu quero agradecer muito a sua audiência. Eu tenho recebido e-mails de todas as partes do Brasil, com exceção de Rio de Janeiro e Curitiba, que tem a sua programação local, o Jogo do Poder. E nessa edição de hoje nós vamos conversar com o desembargador, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, o doutor Walter de Almeida Guilherme, e que nós vamos tratar exatamente do que foram as eleições este ano no âmbito de São Paulo e outras cositas mais. Agora, e por falar, quando eu soube que vinha, então, o presidente do TRE, eu me lembrei logo do título eleitoral, né? Porque, para minha surpresa, quando eu fui votar, eu só precisava da carteira de identidade, só precisava de um documento. Aí eu me lembrei, quando eu fui renovar meu passaporte, que exigia um título de eleitor. Depois eu tive uma questão que tinha aqui na Receita Federal, exigiram meu título de eleitor. Quer dizer, em quase todos os lugares exige o título de eleitor. Adivinha onde não precisa? Para votar. Pois é. E todo esse processo burocrático, isso me incomoda muito. Essa palavra, na verdade, me dá arrepios. Não é mesmo? Dá arrepios, acho que para todo mundo, né? Provoca sempre uma reação negativa, burocracia, né? Apesar de ter sido criada com o intuito de agilizar o sistema, a hierarquia e cadeia de comando. A burocracia, na verdade, foi criada por um sujeito chamado Max Weber, um socialista alemão. Tinha que ser. Mas hoje em dia, burocracia é sinônimo de como dificultar a vida e fazer as coisas mais complicadas do que deveriam. E daí nasce a corrupção. Porque sempre vai ter alguém querendo vender facilidades. Eu lembrei-me de uma história, até ontem mesmo, que define muito bem o que é a burocracia. Preste atenção na história. A história diz o seguinte: Deus falou para Noé: Noé, em 6 meses eu vou fazer chover até que o mundo inteiro esteja coberto de água e todas as coisas ruins estejam destruídas. Mas eu quero salvar algumas pessoas boas e 2 criaturas de cada espécie que vivam no planeta. Portanto, Deus dizendo a Noé: eu ordeno a você que construa uma arca. Noé, imediatamente, até mesmo lisonjeado com aquele pedido, disse: ok, não tem problema, eu sou o cara. Né? Lembra dessa expressão, né? Pois é, Noé também usou. Olha, em 6 meses, Deus continuou: vai chover, lembrou Deus a Noé. E completou: é melhor você estar com a arca pronta, senão você vai ter que nadar por muito tempo. 6 meses depois, passados 6 meses, o céu começou a ficar escuro. As primeiras gotas começaram a cair e nesta hora Deus olhou para baixo e aí viu Noé sentado no chão, resmungando e sem arca. Aí Deus não aguentou e gritou, né? Noé, onde está a arca? E aí um raio cai do lado de Noé e Noé, assustado, né, começou a dizer: Senhor, perdoe-me, por favor, perdoe-me. Eu tentei, mas só encontrei problemas. Primeiro, eu tinha que pedir uma autorização para construir a arca na prefeitura, mas o projeto não estava de acordo com as regras e o código de construção da cidade. Depois, tive que contratar um engenheiro para refazer o projeto e acabamos brigando porque eu disse que não precisava de extintores de incêndio e ele disse que tinha que ter, eles disseram que tinha que ter. Meus vizinhos, Noé dizendo para Deus, fizeram a maior confusão e foram reclamar na Câmara Municipal. E aí tive que entrar na Justiça com um pedido de liminar para poder começar. Depois eu tive um enorme problema, continuou Noé explicando a Deus, em conseguir a madeira suficiente, a quantidade de madeira suficiente para a arca, porque há uma legislação em vigor contra o desmatamento. Pois é, quando eu consegui a autorização para cortar a madeira, aí veio o IBAMA, que disse que naquela região não podia, pois estavam tratando de salvar uma espécie, uma ave, que só tinha naquela área. Tentei argumentar que eu precisava da madeira exatamente para poder salvar muitas outras aves e animais. Depois que eu disse isto, nem deixaram eu cortar as árvores, nem pegar as aves. Isso Noé contando para Deus. Não obedeci e comecei a recolher animais nas ruas e nos campos. Sabe o que aconteceu, Deus?
acabei sendo preso e processado pela ONG de Defesa dos Animais, acusado de roubar 2 animais de cada espécie. Depois de explicar, cancelaram o processo, mas aí veio o Ministério do Meio Ambiente dizendo que eu não podia começar a construir a arca antes de ter uma licença ambiental. E que para ter essa licença ambiental, eu precisava de um estudo sobre o impacto ambiental na enchente que o senhor ia ocasionar. Expliquei e lhe adianto que não gostaram, quando eu disse que eles não tinham jurisdição nos assuntos do Ser Supremo, o Deus. Oh, meu senhor, os engenheiros até pediram um mapa de onde a enchente afetaria mais. Mandei para eles um globo. Agora mesmo estou tentando resolver outra bronca. Não é que a ONG de Defesa das Minorias quer saber quantas pessoas destas classes eu vou contratar para construir a arca? Por outro lado, a Receita Federal está querendo bloquear todos os meus bens, acusando-me de que eu estava fugindo do país, além de me entregarem uma notificação dizendo que eu estava devendo imposto. Olha, eu acho que vou terminar esta arca daqui a 5 anos. Quando Noé acabou de dar toda essa explicação, o céu começou a ficar azul de novo. Aquelas nuvens pretas começaram a desaparecer e tudo azulado. Aí Noé, obviamente, que sorriu. Aí perguntou ao Senhor, ao Deus, né? Senhor, o Senhor não vai mais acabar o mundo? Aí Deus olhou para baixo e disse assim, não, Noé, o governo já acabou. Nós voltamos em seguida com o início do Jogo do Poder.